Vamos para esse primeiro exercício. Seja ABC um triângulo qualquer e x o ponto sobre a reta contendo o lado AB, de tal maneira que o ponto x satisfaz a seguinte equação vetorial: MAx igual a NXB. Eu quero que vocês escrevam o vetor CX em função dos vetores CA e CB nos seguintes casos: M igual a 1, N igual a 3, segundo caso M igual a 3 e N igual a 2, terceiro M igual a menos 2, N igual a 5 e último caso M igual a 5 e N igual a menos 3. Vamos resolver esse primeiro caso, quando M igual a 1 e N igual a 3. A equação vetorial da localização do ponto X passa a ser 1AX igual a 3XB. Eu vou cruzar, 1 vai para o denominador do xb e o 3 para o denominador do ax. Então eu fico com ax sobre 3 igual a xb sobre 1. Somando 3 com 1, eu obtenho 4. Então eu vou pegar o lado AB, dividir em 4 partes iguais. 1, 2, 3. Sabemos que 3AX sobre 3 é igual a XB sobre 1, significa que x mora 3 unidades depois de A, veja que x é a extremidade do vetor, ou uma unidade antes de B. X é a origem desse vetor. Então podemos marcar o ponto X aqui. Esse é o ponto X. Eu quero agora escrever o vetor CX em função dos vetores CA Nesse caso, podemos escolher um sentido horário ou anti-horário. No caso, eu vou escolher o sentido anti-horário para escrever o vetor CX. Observe o seguinte: o vetor CX ele pode ser escrito como CX CA mais AX. CA mais AX. Como eu quero escrever o vetor CX em função de CA e CB, os vetores CA e CB são os vetores bons. Quaisquer vetores que apareçam diferente de CA e CB, você tem que, de alguma forma, escrever esse vetor que apareceu em função de CA e CB. No caso, AX, CA é um vetor bom, o vetor AX não é um vetor bom. Só que o vetor AX é 3 de quanto? De 4 de AB. CA mais 3/4 de AB. O vetor AB continua não sendo um vetor bom. Por quê? Porque ele nem é CA, nem é CB. Só que o vetor AB pode ser escrito como? Só repetir aqui, 3/4. O vetor AB é AC mais CB. O AC não é bom, só que o AC é menos CA. Então, o vetor AB menos CA mais CB. Então, o vetor CX pode ser, como não aparece coeficiente aqui, é 1. 1 menos 3/4 de CA mais 3/4 de CB. Logo, o vetor CX é igual a 1/4 de CA mais 3/4 de CB.